Hoje é o último sermão de Gênesis. Fiquei comovido com vocês. Foi tão espontâneo isso, gente. Foram, se não me falha a memória, 34 ou 36 sermões, e com eles nós passamos de forma narrativa, expositiva, narrativa, todo esse precioso livro. E hoje nós vamos encerrá-lo. Os capítulos finais do livro de Gênesis ainda trazem muitos desafios. É um livro que não é tão fácil assim quanto parece de ser exposto. Ele tem muitas nuances que precisam ser trabalhadas, particularmente quando nós trabalhamos textos muito longos. Isso requer também uma atenção redobrada para que a gente não salte elementos que são muito importantes. Ao final desse sermão, eu pretendo fazer eu sempre faço uma conclusão do sermão, junto com as aplicações, mas eu quero fazer uma conclusão geral de todo o livro. Então, é claro que isso foi pensado para não nos delongar demais aqui, mas é muito importante que a gente tenha uma percepção geral depois dessa série. O final que nós temos aqui nos traz as palavras de Jacó antes da sua morte, também as palavras de José antes da sua morte. Esse período final da história de Gênesis traz como personagens principais José, desde o capítulo 37, e aí vem uma sucessão de episódios acontecendo. Por vezes Jacó toma a liderança como personagem principal, por vezes volta José, por vezes a característica de personagem principal vai para os seus irmãos, mas o fato é que aqui no final, Jacó e José estão como personagens que dão tom final a esse texto. É impossível nós pregarmos esse trecho do capítulo 48 até o 50 sem pensarmos quantos sermões poderiam ser pregados nesses 3 capítulos. Há uma riqueza muito grande de informações, e é claro que nós precisamos ver isso de forma panorâmica, sem nos esquecermos da doutrina que vai se extrair desse trecho, a fim de nós sermos animados no Senhor. Por exemplo, poderíamos nos ater apenas ao trecho de Jacó abençoando os filhos de José. Eu li ali para vocês, quando ele inverte as mãos e faz o que tantos outros fizeram, abençoa o mais novo antes do mais velho. Poderíamos nos ater somente a José abençoando os seus filhos, a Jacó, abençoando os seus filhos, capítulo 49, e nós poderíamos subdividir esse capítulo nas diversas bênçãos que são proferidas. Afinal de contas, são esses que aqui estão mencionados, que depois também vão estar simbolizados nas portas da cidade santa, que um dia virá da parte de Deus. E aqui está o começo da história que terá o seu fim lá na eternidade. Por que é que esses homens vão ser lembrados lá na eternidade? E aqui está a raiz de tudo. Poderíamos fazer assim? Poderíamos falar da morte de Jacó e do porquê ele pediu para ser sepultado lá naquela sepultura que Abraão tinha comprado lá atrás. Por que isso? Poderíamos ter um outro sermão falando das más intenções dos irmãos de José, e quando José agora, chorando, talvez meio decepcionado com eles, diz aos seus irmãos, vocês tentaram fazer o mal, mas na verdade era Deus fazendo bem a todos nós. Isso dá um outro sermão. Então há muitos detalhes aqui que nós poderíamos trazer, mas o fato é que essa é uma grande história que tem uma linha mestra no seu entremeio, que vai nos fazer bem ao coração nós atentarmos para o que Deus quis nos ensinar ao longo de tantos sermões desse livro tão precioso. Eu só vou deixar uma dica para vocês. O livro de Gênesis não tem por finalidade falar a respeito da criação, embora a criação esteja lá. Não tem por finalidade falar da queda, embora a queda esteja lá. Não tem por finalidade contar a história da formação de Israel, embora ali esteja embrionariamente falando a formação do povo de Israel. Todas essas são ações panorâmicas da parte de Deus para nos dizer alguma coisa. E é isso que é importante para o nosso coração. E as histórias vão ilustrar tudo isso para a gente nunca se esquecer do ensino de Deus. Parece aquilo que nós falamos de vez em quando sobre o ensino para os nossos filhos no departamento infantil. Não basta ensinar a história de Davi matando Golias. Tem que dizer por que aquilo aconteceu. Qual é o ensino que está por trás daquilo?
Não basta ensinar que Jonas foi para o ventre do grande peixe. Por que é que aquilo aconteceu? O que Deus quis ensinar com aquilo? E assim também conosco. Nós somos adultos, mas precisamos ser como as crianças, porque afinal de contas delas é o reino do nosso Senhor. Estava começando uma fase nova aqui nesse episódio, fora da Terra Prometida. O povo estava na Terra Prometida. Mas o próprio Deus, e isso a gente viu com bastante clareza no sermão passado, o próprio Deus moveu circunstâncias de tal maneira que o povo teve que sair da terra, que sabia que já era dele, mas o próprio Deus tinha dito, ainda não é o tempo de vocês ficarem. Vocês vão ter que sair, vocês vão padecer, vocês vão sofrer, vocês vão ser escravizados e depois de um tempo vocês vão voltar. E não vão tomar posse como agora, vocês não vão comprar pedaços de terra, vocês vão ter que lutar por ela. Isso tudo é extremamente emblemático e simbológico para a nossa própria vida. E nós precisamos aprender com tudo isso. A herança da bênção é fundamental para nós entendermos que aquele povo que se formava, o povo de Israel, era um povo cuja herança se pautava na aliança de Deus para com ele. Deus é poderoso e era poderoso, como continua sendo, para estabelecer parâmetros, limites e determinações sem fazer aliança. Deus é poderoso para fazer isso. Mas Deus resolveu fazer uma aliança com um determinado povo. Isso é a sombra do que ele faria depois, no ápice do tempo, quando Jesus se manifestaria, na plenitude da revelação de Deus, a fim de que a igreja recebesse a sombra da antiga aliança, com a luz do Senhor e da sua revelação, e entendesse qual era o prosseguir do povo da aliança, que hoje somos nós. E nós somos presbiterianos, sempre falamos disso, porque essa é a razão pela qual nós batizamos os nossos bebês, os nossos filhos. Há gestos rituais que são relacionados à aliança, que aparecem aqui nesse texto. Mais uma vez, por exemplo, aparece o fato que eu acabei de mencionar, que o filho mais novo aparece com proeminência no lugar do filho mais velho. Há curiosidades nesse texto. Jacó diz, meus olhos já não veem direito, e chama os filhos para abençoar, assim como Isaac estava cego quando chama seus filhos para abençoar. Por um engano, Isaac abençoa o filho mais novo no lugar do filho mais velho. Embora fossem gêmeos, nós sabemos bem dessa história. Nasceu agarrado no calcanhar do mais velho. Para não ser enganado, agora José avisa, não, meu pai, está ao contrário. E ele diz, eu sei, mas eu quero fazer assim. Mas o fato é que o episódio demonstra que, mais uma vez, Deus chama o mais fraco, Deus chama o não merecedor, Deus chama quem Ele quer, a fim de que Ele estabeleça o domínio da sua vontade soberanamente sobre o povo com o qual Ele fez a sua aliança. E é nesse ponto que nós estamos agora. Começamos o texto sem a mínima possibilidade de sequer aventarmos, imaginarmos em que ano Deus resolveu criar todas as coisas. Até porque não havia tempo. O tempo é criado junto com o demais da criação. Mas agora nós sabemos, porque nós temos textos bíblicos e textos extra-bíblicos. E nós estamos no ano 1859 a.C. Portanto, nós temos aí, vamos arredondar, quase 4.000 anos. Não é isso, gente? A matemática está bem feita? Quase 4.000 anos, nos separando dessa história, uma história verdadeira, uma história providenciada por Deus, uma história para educar o nosso coração e enriquecer a nossa fé no Senhor. Pois bem, meus irmãos, o primeiro trecho, os 22 primeiros versículos do capítulo 48, mostra Jacó adoecendo e chamando os filhos de José para serem abençoados. Jacó já está lá no seu leito de morte, está no final dos seus dias, ele próprio reconhece, estou morrendo, já vou embora. No final do capítulo 47, nós lemos a fala de Jacó, lá no finalzinho, que diz assim, peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. A Bíblia não esconde os erros dos patriarcas ou dos seus heróis, não esconde os pecados das personagens principais do texto bíblico. E neste caso,
Nós vemos aqui uma empatia muito grande com Jacó nesta altura do campeonato, mas em sermões anteriores nós já sentimos muita raiva de Jacó. Embusteiro, enrolão, trapaceiro, mentiroso. E a gente ficava se perguntando assim, meu Deus, tem jeito para esse sujeito? Graças a Deus a gente já sabia o final da história, a maioria dos crentes já sabe o final da história. E descansava um pouco mais. Mas imaginem alguém lendo pela primeira vez a história de Jacó, alguns capítulos atrás, lá para o 30 e poucos, quando ele estava no auge das maracutaias que ele fazia. Mas depois ele entra numa espiral em que o Senhor começa a moê-lo de tal maneira que ele vai aprendendo aquilo que tem que fazer. Devemos reconhecer aquele instável Jacó que tinha aparecido antes, finalmente se tornava um grande patriarca. Aqui ele já está equilibrado. É um velho sábio neste momento que sabe falar com Faraó, sermão da semana passada. Ele sabe chegar diante de Faraó, somente falar o que deve e falar somente o que é certo falar. Ele não tem mais a boca mole falando o que não deve. Ele não está mais como Abraão, como Isaac, até como ele próprio já esteve mentindo para os outros. Ele já é um homem discreto, ele não quer se pavonear na frente de ninguém, ele agora já é discreto. Ele já sabe o seu lugar, ele já sabe quais são os elementos de autoridade da sua idade e do seu posto como um grande patriarca. Agora ele já conhece isso. E agora ele diz, eu vou morrer. Lá em Hebreus 11, 21, nós vamos ler, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Ele entra para a galeria dos heróis da fé, coisa que o jovem Jacó não poderia entrar. Nesse ponto da história, Judá, o quarto filho, já havia assumido uma importante liderança dentro do clã, mas faltava ainda dedicar a José a importância que lhe era devida por tudo que ele tinha passado e pelo que ele representava, principalmente depois de 22 anos desaparecido e que ninguém sabia onde ele estava, nem mesmo os irmãos que o tinham vendido sabiam. Os 3 filhos mais velhos de Jacó, Rúben, Simeão e Levi, tinham perdido a sua posição de liderança. Rúben, por aquele problema que ele teve, tratamos disso anteriormente, Simeão e Levi, pela violência com que trataram os homens de Siquém, mataram todo mundo lá e aquilo gerou muito problema. Eles perderam o seu lugar de liderança e o filho seguinte, Judá, deveria ter perdido também o seu lugar de liderança por aquele episódio com Tamar. Vocês lembram desse sermão? Quando Judá e Tamar tiveram, foi uma grande confusão. E ele deveria ter perdido, por que ele não perdeu junto com os outros? Pela mesma resposta que nós temos que dar sobre a nossa vida. Por que é que eu nasci, cresci junto com um monte de gente que hoje está perdida, largada na criminalidade, no vício, no mundanismo, na prostituição, seja lá o que for, e eu não sou, se eu sair do mesmo lugar que eles? Graça de Deus que é derramada, e Deus derrama a sua graça sobre quem Ele quer. Não adianta manipular, que ninguém arranja a graça de Deus. Você não vai em lugar nenhum, não adianta se arrastar de joelho, não adianta subir escadaria, que você não vai conseguir fazer com que graça seja dada, se ela não tiver sido derramada, quase que pleonasticamente, graciosamente sobre você. É Deus quem resolve. E Deus resolveu derramar uma graça especial sobre Judá e ele não foi posto de lado como os outros irmãos. Um deles foi parcialmente recuperado, porque Levi depois ele é alçado a uma posição em que nitidamente diante do povo de Israel ele foi restaurado, quando a sua tribo posteriormente passa a ser a tribo sacerdotal de Israel. Alguns episódios acontecem para que isso aconteça. Aí quem sabe quando a gente pregar o livro de Êxodo você vai aprender isso. Mas você pode ler a Bíblia que você vai aprender também. Lá em 1 Crônicas 5, 1 e 2 diz assim, e isso nos ajuda a entender esse episódio. Quanto aos filhos de Rúben, prestem atenção, quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois Rúben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Rúben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. O que nós acabamos de ler aqui no capítulo 48
Foi Jacó dizendo para José: os seus filhos são meus. Vocês prestaram atenção que eu li isso? Os seus filhos são meus. O que Jacó disse para José é o seguinte: você, José, é meu filho, mas eu estou pegando Manassés e Efraim, estou adotando como meus filhos, estou tirando da minha genealogia aqueles que não podem ficar ali, e seus filhos vão assumir o lugar deles, porque a partir de hoje são meus filhos, eu estou adotando, mas os filhos deles voltarão a ser seus descendentes. Meus irmãos, isso é uma confusão cultural que não cabe mais hoje na nossa mente, mas isso era perfeitamente plausível naquele tempo. Inclusive, em textos sumérios, existe a previsão da adoção de netos como filhos naturais por conta de herança e de determinação de território, definição de território. Então Israel não era o único que fazia isso, outros povos faziam. O fato é que Deus elevou quem quis, tirou quem quis. Deus faz essas coisas porque Ele é Deus. E não nos compete, como vaso, reclamar daquele que faz o vaso. Não nos compete, como barro, reclamar do oleiro, mas apenas aceitar que Deus faz sempre o que é melhor, mesmo que a gente não entenda. Eu acho que Rubem, na hora, não entendeu direito. Mas nós sabemos pela história de Israel que aquilo foi melhor. Isso foi tão assumido, geração posterior, que lá na conquista de Canaã, o território de José foi dividido em dois. Um pedaço para Manassés e um pedaço para Efraim. Lá em Josué 14, você pode ler isso. E o número total das tribos permanece 12, porque José dá lugar a seus 2 filhos, e Levi sai da contagem, porque a tribo sacerdotal não era contada como um elemento geograficamente localizado. Amém? Deu para entender isso tudo? Deus faz o que quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, queira você ou não. Capítulo 49 e até o versículo 14 do capítulo 50, eu estou dando um panorama da história e depois nós vamos tratar da verdade aqui. Ele começa com uma convocação que foi feita por Jacó. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se. E ele começa então a proferir as palavras de bênção profética. O patriarca naquele tempo, ele tinha essa autoridade de, em nome de Deus, fazer isso. Hoje, nós temos a autoridade de, em nome de Deus, abrir a Escritura e pregar. Eu não tenho nenhuma autoridade dada por Deus para dizer: eu te abençoo, recebe a minha bênção. Eu não posso fazer isso. Isso é uma heresia, sabe? Um disparate. Eu não posso dizer: você amanhã vai receber uma grande bênção, porque eu estou estendendo a minha mão para vocês. Sabe? Naquele tempo, Deus permitia algumas coisas semelhantes a essa. Até que o Senhor depois, no decorrer da história da redenção, ajusta alguns outros elementos. Então esse trecho começa com essa convocação, vai terminar esse pedaço em que ele abençoa os seus filhos, lá no versículo 28, portanto é um trecho longo em que ele vai abençoando os seus filhos, que na verdade, se você ler com cuidado, uma boa parte das bênçãos são antibênçãos. Se você ler com cuidado, você vai pensar que ele está amaldiçoando os filhos. Não sei se vocês já notaram isso. Mas o fato é que Deus aqui estava tratando de uma nação, preparando o indivíduo para o sustento de uma nação que viria depois. Se você olhar o que Jacó fez, indivíduo a indivíduo, você vai achar que aquilo é uma antibênção. Se você olhar depois o contexto de uma nação que se forma, você vai entender que aquilo é uma bênção. Porque Deus desqualifica os problemas de cada um deles através da palavra de Jacó. E com isso, a nação como um todo passa a ser regulada de modo mais coerente na presença de Deus. Essas bênçãos estão na forma de poema, você pode ver aí na página da Bíblia, parece até um salmo, né? Aquele trecho ali, a forma visível. E a gente se pergunta assim, como é que a gente sabe, nesse texto todo, que Judá e José tinham algum destaque? Simples. Para cada filho tem mais ou menos um versículo. Para José tem 5 e para Judá tem 5. 40% de todo esse texto está na mão desses dois. Ou seja, eles já estão destacados ali. E há alguns outros elementos que levam a crer que, propositadamente,
o patriarca estava abençoando aqueles 2 filhos de modo diferenciado. Ele os estava destacando a fim de promover, exatamente porque nessa fala dele, ele promovia a instituição da nação que viria depois. Ele faz dessa maneira. Sepultar Jacó longe dos seus descendentes deixaria o seu túmulo longe, porque Israel ia se desenvolver no Egito. Jacó foi sepultado em Canaã, era longe. Mas Jacó tinha se mostrado irredutível quanto a ser sepultado fora da terra prometida. Ele queria ser sepultado lá naquela sepultura que tinha sido comprada por Abraão lá atrás, seu avô. Quando ele morreu, José ficou muito abalado, se jogou sobre o seu pescoço, chorou, beijou. No Egito, a prática era, isso são informações extrabíblicas, mas a prática naquele tempo era de prantear um morto por 72 dias. Por que 72 eu não sei dizer a vocês, mas essa era a prática. O luto se estendia por 72 dias. E o texto bíblico nos diz que Jacó foi pranteado por 70 dias, quase o que uma família nobre do Egito, uma família real, uma família nobre, era pranteada. Quando soube do desejo de ser enterrado lá na sepultura dos seus pais, Faraó mandou fazer uma procissão oficial. Se você ler aqui, você vai ver que o Estado, a monarquia de Faraó, estava representada na procissão fúnebre e na sepultura de Jacó. Jacó foi sepultado como um chefe de Estado, como se ele fosse egípcio. Faraó tinha ficado meio extasiado com Jacó, sua longevidade, sua capacidade, sua sabedoria, e agora ele permite tudo aquilo. É claro que José, na hora de pedir para sepultar o seu pai, ele escondeu um pedacinho do que Jacó tinha falado, porque Jacó tinha dito: por favor, me sepultem lá na sepultura dos meus pais, porque eu não quero ser sepultado no Egito. Quando José foi pedir para Faraó, ele não falou esse restinho, ele só falou a primeira coisa: meu pai quer ser sepultado lá na sepultura da família. E ele não falou que ele não queria ser sepultado no Egito. Seria uma espécie de ofensa. José também era sábio nesse sentido. Eu aprendi um tempo atrás que a gente não deve responder o que ninguém perguntou. Nem tudo precisa ser falado todo o tempo, nem na hora de evangelizar. Você começa a evangelizar e você diz logo de saída para o infeliz: se você não ouviu o que eu estou falando, você vai para o inferno. Acabou. É muito provável que ele não queira mais ser evangelizado por você. Temos que ter sabedoria até para falar as coisas, o que falar e na hora certa para falar. José era sábio nesse sentido. Ele não apenas permite o sepultamento, mas ofereceu todo o suporte da sua monarquia, do seu reino para isso. É curioso que nesse momento o exército de Faraó conduz Jacó até a terra prometida, escoltando a família de Jacó na ida e na volta. 430 anos depois, o mesmo exército, claro, outras pessoas, mas o exército de Faraó também vai em direção a Canaã, só que agora perseguindo alguns milhares de pessoas, descendentes desses primeiros 70 filhos de Jacó, em circunstâncias muito diferentes. Aqueles soldados agora foram e voltaram em paz. 430 anos depois, eles foram e no meio do caminho se afogaram. O povo de Israel aqui contava cerca de 70 pessoas. 430 anos depois, eram 600 e poucos mil homens, o que se calcula que representasse algo em torno de 3 milhões de pessoas. Eles agora eram nômades, que armavam e desarmavam barracas no meio do deserto. Seminômades. 430 anos depois, eles tinham se acostumado a morar em cidades. Seus rebanhos eram diferentes, seus costumes eram diferentes, mas o mesmo Deus os chamou e os recuperou depois daqueles séculos passados no meio do Egito. Finalmente, meus irmãos, José vai mostrar a sua bondade para com seus irmãos e depois vai morrer. É o trecho final do versículo 15 ao 26 do capítulo 50. Porque quando passa aquele tempo do enterro de Jacó, seus filhos ficam com medo de José e pensam o que o próprio Jacó pensou de Esaú. Agora Isaac morreu, papai morreu, Esaú vai me matar.
Agora os irmãos dele pensaram a mesma coisa. Agora que papai morreu, José vai nos castigar pelo que nós fizemos. E aquele momento ali que mostra José chorando quando eles falaram isso para ele, os comentaristas quase que unanimemente concordam que José chorou por decepção. Porque naquele momento ele já achava que seus irmãos tinham compreendido que ele os havia perdoado e que ele queria o bem dos seus irmãos. E quando eles chegam depois da morte de Jacó e dizem: papai disse para você não nos matar, nos perdoar. Ele deve ter pensado: eles não entenderam nada, eles não viram a minha transformação, eles não viram que eu sou diferente. Eu não quero o mal. E ele diz: não vou fazer nada com vocês, eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Hebreus, cananitas, egípcios e gente que vinha de vários lugares diferentes para comprar insumos, grãos no Egito, tinham sido preservados pelo poder de Deus através dele. E o livro de Gênesis termina então falando de José e do momento em que ele morre, com 110 anos, vendo já a terceira geração dos seus filhos. Ele foi ricamente abençoado por Deus, deixou um grande legado de fé e de virtude. Assim como Jacó foi transformado ao longo da sua vida, José também foi. Aquele adolescente fanfarrão que ficava abusando da boa vontade dos seus irmãos e provocando os seus irmãos, e provocou tanto que eles jogaram no poço e venderam como escravo. Eu não sei se você já tentou fazer isso com seus irmãos. Não é saudável, não faça isso. Mas ele deve ter irritado muito aqueles homens que já não eram nada piedosos. E todo esse drama aconteceu, mas ele próprio agora reconhece: foi Deus quem promoveu tudo isso para o bem de todos nós. Ele deixa uma palavra final para os seus descendentes, animando a fé, animando a esperança e pedindo: quando vocês forem, eu sei que vocês vão de volta para a terra prometida, quando vocês forem, levem os meus ossos. Isso vocês vão ver lá na frente no livro de Êxodo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, está lá escrito que eles carregaram os ossos de José em direção à terra prometida. Essa é a história dos 3 capítulos que nós lemos hoje. Mas o que isso quer dizer para nós? Eu separei alguns poucos elementos de conclusão aqui para nós. O primeiro deles é sobre a bênção. Estou falando desses 3 capítulos que nós lemos. Depois vou falar do livro como um todo. Por meio dessas bênçãos patriarcais que são mostradas aqui, as gerações eleitas são ligadas no espaço e no tempo. O que as pessoas não prestam atenção é que a aliança de Deus, ela não tem limite temporal. Ela não se localiza espacialmente, ela é a aliança de Deus sobre os eleitos. Se você faz parte dos eleitos de Deus hoje, aqui em 2023, entenda que por causa da aliança do Senhor, você está totalmente conectado aos eleitos de Deus de 1859 a.C. Porque o que define a nossa conexão não é se nós nos conhecemos pessoalmente ou se temos um vínculo fraterno. O que define a nossa conexão é o desejo de Deus em fazer válido o seu processo pactual sobre os seus eleitos. E nesse sentido nós estamos ligados todo o tempo, em todo lugar. E somos, portanto, capacitados a nos multiplicar e a vencer os nossos adversários. Porque a mesma palavra que vale para aqueles homens, vocês precisam se multiplicar e vencer os adversários, valem também, as mesmas palavras valem para nós. Talvez não nos multipliquemos mais familiarmente na mesma proporção que eles. Homens que tinham 20, 30, 40 filhos. Mas quando o Senhor nos manda que sejamos múltiplos daquilo que nós somos hoje, o Senhor está dizendo: vão por todo mundo, preguem o Evangelho. É a mesma ordem feita, é de tal maneira feita e colocada em nossa vida que nós precisamos obedecer. E assim como aqueles homens se multiplicaram a ponto de gerar em 400 anos uma nação de 3 milhões de pessoas a partir de 70 indivíduos, nós precisamos também olhar para a nossa realidade, o que é que nós temos feito para pregar o Evangelho de Deus. Temos sido obedientes a Deus? Ou temos sido lenientes esperando que do céu caia alguma coisa? Precisamos vencer os nossos adversários. Eles pegavam espada, lança, funda
Iam lutar corporalmente com seus adversários. É bem verdade que às vezes precisamos até entrar em alguma coisa parecida. Mas a grande luta que temos hoje não é mais contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo espiritual que, graças ao bom Deus, não andamos vendo, mas que são elementos verdadeiros. O Novo Testamento lança luz sobre aquilo que nós somos hoje a partir da sombra da antiguidade, que projeta-se em Cristo Jesus e nos permite entender o que nós somos. O futuro das famílias aqui incluía as provações, incluía as lutas, incluía as dificuldades. As famílias da aliança passariam por isso. As famílias da aliança de hoje passam por provações, por dificuldades, por lutas severas, por crises. E o que é que nós vamos fazer? Sentar num canto e ficar chorando? Não, vamos levantar e lutar com as armas que Deus nos deu para lutar hoje. Assim como aqueles irmãos do passado lutavam para preservar a família da aliança, sobre a qual Deus os tinha colocado, nós precisamos nos levantar hoje. Afinal de contas, o reino de Deus é para ser tomado por muito esforço. Ele não é para os covardes, para os que se acovardam na caminhada. Ele é para ser tomado por esforço. Algumas versões, algumas traduções dizem é para ser tomado por violência. Aquelas antibênçãos que eu falei para vocês eram injeções naqueles homens de Deus, nos príncipes de cada uma das tribos que viriam depois, a fim de que eles se mexessem, a fim de que eles se levantassem. Assim também, quando Deus aponta os nossos erros, os nossos defeitos, não é porque Deus seja maldoso e queira nos ver tristes, acabrunhados pelos cantos, mas é porque Deus quer que nós sejamos balançados e tenhamos uma injeção de ânimo para nos levantar e lutar. E meus irmãos, nós nos acostumamos, século 21, nos acostumamos a ser crentes ao longo de 2 horas na semana. A gente vira crente quando entra ali e desvira quando sai dali. Estamos no meio de uma guerra. Nós não podemos arriar a nossa espada porque amanhã é segunda-feira. Nós estamos no meio de uma luta contra inimigos que não vemos, mas contra manifestações que nós sabemos e conhecemos. Contra cosmovisões, contra ideologias, contra princípios, contra levantes, contra o próprio espírito do anticristo que reina no nosso tempo. E o que é que nós temos feito? Se formos letárgicos ainda mais, vamos precisar de cada vez mais sacudidelas da parte de Deus. Porque Ele nos ama e porque Ele quer o nosso bem. Amém? Tudo isso que eu falei, eu botei o título aqui de bênção. Imagina se eu colocasse um título diferente. Mas isso é bênção. Porque Deus nos ama. Uma coisa muito bonita que aparece aqui é a graça salvífica. A história dos heróis anteriores e posteriores a Abraão só serve para comprovar que ninguém poderia reclamar o direito à salvação por seus próprios meios. Ninguém. Eu sei que aqui há pessoas boníssimas, de caráter mais que libado, pois sem Cristo ia parar no inferno com todo bom caráter. Ninguém alcança Cristo por seus próprios méritos. Nem mesmo os grandes heróis da Bíblia, Rubem, Simeão e Levi, naquela formação final do clã, que se tornaria depois a nação de Israel, e, portanto, a proposição veterotestamentária da própria Igreja de Cristo, foram duramente castigados, foram afastados, alijados. Como eu falei para vocês, só depois é que Levi foi restaurado pelo Senhor por várias coisas que não cabem hoje aqui no sermão. Até o próprio José, como eu falei para vocês, um adolescente metido, perturbador dos seus irmãos, e que depois se torna num grande homem de Deus. Ele não merecia nem ir para a prisão. Potifar tinha poder para mandar matá-lo. Por graça, ele foi parar na prisão. Deus ainda tinha muito o que fazer com ele. Patriarcas, heróis, mentirosos, que não cuidaram bem das suas famílias, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, cuidaram bem das suas famílias. Eram lenientes, preguiçosos. Jacó foi um sujeito preguiçoso, boa parte da sua vida. Deixava as mulheres tomarem conta da briga delas,
Vocês lembram de alguns sermões que nós pregamos? Ele ficava lá num canto vendo as suas duas esposas brigando e botando as concubinas no meio da briga. Fruto dessa confusão toda nasceram 12 filhos. Inclusive alguns filhos de uma mulher egípcia, uma das concubinas, e alguns outros filhos de uma mulher cananita, outra concubina. E Deus restaura tudo isso depois e diz: seja lá você filho de Abraão, seja filho de Canaã, filho do Egito, eu restauro e eu cuido. E esses 12 passam a fazer parte da composição do povo de Deus. Eu não sei de onde você veio, talvez você tenha vindo de Canaã, talvez você tenha vindo do Egito, mas hoje você está no meio do povo de Deus. É graça salvífica que vem sobre nós. Por qual razão a cidade santa terá aqueles portais de pérolas, significando aqueles homens? A resposta é graça, é pura graça. Eu acho que lá em cima a gente vai, logo na entrada, cantar aquele corinho, né? Graça, graça, superabundante graça. Alguém conhece esse corinho? Ninguém. É coisa de gente velha na igreja, né? A gente só vai chegar lá por graça, que se manifestou na salvação providenciada pelo nosso Senhor Jesus. O terceiro item aqui sobre esse capítulo é o messianismo. Versículo 10 do capítulo 49 diz assim: o cetro, falando de Judá, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Os eruditos dizem que a melhor tradução, de acordo com o aramaico antigo, para essa palavrinha Siló, que aliás é uma palavra que vai aparecer recorrentemente no livro de Josué, como nome de uma das cidades mais importantes para o culto a Deus, quereria dizer, até que o Messias venha, a quem pertence o reino e a ele as nações obedecerão. Isso tudo numa palavra só. Por isso, os intérpretes concordam que a bênção de Jacó passando a tribo de Judá vai transferir a Judá a eterna realeza que depois se manifesta em Davi, um dos seus descendentes mais conhecidos, e lá na frente vai se manifestar em Jesus Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento, a bênção profética sobre Judá se cumpre em Davi e na sua casa. Tanto é verdade que o reino se desmantela, mas a casa de Judá fica de pé. E lá no Novo Testamento é interpretado como sendo cumprida e consumada na figura de Jesus Cristo. Aquele que deveria ter sido afastado junto com os seus 3 primeiros irmãos, recebe a orientação messiânica. E por causa da esperança do Messias, torna-se a tribo da qual o próprio Messias, em carne, vem muitos milênios depois. Lá no Apocalipse, João vê a profecia consumada quando o leão da tribo de Judá, vejam bem de qual tribo é o leão da tribo de Judá, executa juízo sobre todas as nações. Está lá em Apocalipse 5, que aliás, Apocalipse é a base dos sermões do próximo ano aqui, juntamente com Daniel. Amém? Algumas conclusões sobre o livro todo, para encerrar. Nós temos aqui um tema e uma prefiguração clara. Tentem se lembrar dos sermões do livro todo, Gênesis todo. Nós podemos dizer que o tema central de Gênesis seria Deus abençoa seu povo eleito. Deus abençoa o seu povo eleito para que venha a ser uma grande nação. Isso faz com que todas as narrativas do livro confluam para o fato de que Deus está exprimindo bênçãos sobre aqueles que Ele chamou, porque Deus queria que uma grande nação viesse para testemunhar de quem Ele era, a fim de preparar o caminho para que o Messias viesse lá na frente. E um grande povo que vai se apresentar nos portais eternos um dia, fosse realidade. É por isso que existe o livro de Gênesis. Começa com a família, sem pecados. Pelo menos um casal tinha. Termina com José e seus filhos, Efraim e Manassés. A criatura especial de Deus havia perdido a sua comunhão com Deus Santo, Criador, mas esse mesmo Deus providenciou os elementos da restauração, o que representava dizer, nessa altura do campeonato, as diversas demonstrações de uma nova perspectiva dada por Deus, lançada por Deus, para cuidar daqueles que infelizmente haviam caído da comunhão com Ele. Isso se traduz na prática, em vários elementos que são tratados ao longo desses 50 capítulos.
que também manifestam a demonstração clara da bênção de Deus sobre aqueles que ele escolhe, prefigurando Israel como aquilo que aconteceria na plenitude dos tempos com a manifestação de Jesus Cristo, o tempo da igreja do Senhor. A escolha e a eleição de um povo exclusivo de Deus e para Deus, o sangue que se derrama, a começar do Éden, se um animal foi morto para tirar a sua pele, houve sangue derramado. O sangue derramado para eliminar a separação, para cobrir a nudez, os holocaustos queimados a Deus de forma voluntária, ainda não havia lei. A obediência exigida pelo Senhor ao longo do livro. O encontro com Melquisedeque, em que espontaneamente o dízimo é entregue, algo que depois vai se solidificar no povo da aliança. A formação de um povo que se originasse de um clã pequeno, de alguém que ouviu dizendo, sai do teu conforto, vai para um lugar, eu vou dizer onde é que você vai parar. A promessa de possuir uma terra livre das culturas e da idolatria desse mundo. O exílio numa terra estranha, a promessa de retorno para a sua própria terra, a promessa de conquista de uma terra prometida, os lampejos do sacerdócio que aparecem já em Melquisedeque. Tudo isso prefigurava o que aconteceria depois na formação do povo nacional de Deus como estrutura do povo espiritual que viria depois. E, meus irmãos, a bênção é o ponto central de Gênesis. A gente quer ser abençoado por Deus. É lícito você querer ser abençoado por Deus. Mas esse livro inteiro tem verdadeiras sagas. Leva muito tempo essa história de Gênesis para nos dizer como é que Deus estava abençoando aquele povo. Um comentarista diz que é próprio que o livro de Gênesis, que se abriu com o poder criativo da palavra de Deus, se feche com a anotação do poder eficaz e da palavra inspirada do Senhor, predizendo aquilo que aconteceria por causa da obediência dos patriarcas e do momento em que eles estavam, na iminência, no limiar da formação do povo de Deus. O povo de Deus ainda não estava formado. Ele começaria a se formar no mundo em que seria escravizado. A ideia central do livro de Gênesis, que está por detrás de tantas histórias que nós lemos, é o fato de que Deus tem bênçãos para nos dar. Se você é filho de Deus, Deus tem bênçãos para lhe dar, e não é aquela pregação coach, não é aquela coisa, sabe, banalizada que nós vemos nos nossos dias, mas Deus preza por seus filhos. Deus não é imparcial, Deus é parcial, Ele abençoa os seus filhos. Ele tem compromisso com os seus filhos, porque com os seus filhos Ele fez aliança. Ele não tem compromisso com aquele que está lá fora, que adora qualquer outra coisa. Ele não tem compromisso com aquele que está lá fora agora andando numa coleira achando que é cachorro no shopping. Ele não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com quem é lavado e remido no sangue do seu Filho unigênito. Com esses ele tem compromisso. A esses ele abençoa. Mesmo que no ato da bênção de Deus você ainda não perceba isso. No capítulo 1, versículo 26 até o 28, e depois lá no 49 e 28, comecinho do livro, finalzinho do livro, nós vamos ler o seguinte: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. O livro começa dizendo que quando nós aparecemos, Deus nos abençoou. E lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Lá no finalzinho, 4:29, nós vamos ler: são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou o seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Numa frase tem 3 vezes a ideia de bênção. E a gente começa a ver num livro em que as palavras começam a se repetir demais, o autor sagrado está querendo nos dizer alguma coisa. Porque lá no capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, que é uma ordem igualzinha do capítulo 1.
Deus deu a mesma ordem antes e depois do pecado, contanto que fosse dada para os seus filhos. Capítulo 12, 2 e 3. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. 1, 2, 3, 4, 5 vezes a ideia de bênção em 2 versículos. O autor está querendo nos dizer alguma coisa sob inspiração do Senhor. 25, 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. O filho dele, Isaac, morava perto de Beer-lahai-roi. Mas, 28, 1. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. 35, 9. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. E um pouquinho antes daquele último, 49, 28, tem de 25 a 26 dizendo assim: pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas, as bênçãos, sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. 7 vezes, em 2 versículos. O autor sagrado está querendo nos dizer: eu escrevi sob inspiração do Espírito Santo, que Deus criou tudo a partir do nada, que o homem não se satisfez com a santidade de Deus e caiu em pecado, que Deus o cobriu, que houve dilúvio, que houve um sujeito chamado Noé, que apareceu um sujeito chamado Lameque. Eu fui escrevendo essa história toda, eu escrevi tudo, eu escrevi quando Abraão saiu de Ur, eu escrevi para vocês sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, escrevi sobre guerras, sobre pecado, sobre perdão, sobre reconciliação, para dizer para vocês uma coisa: Deus abençoa aqueles a quem Ele chama. É isso. Gênesis foi escrito para dizer para mim e para você: se nós somos filhos de Deus, Deus tem bênçãos especiais e particulares para cada um de nós. E foi para isso que a gente ouviu tantos sermões esse ano, tantas histórias, algumas que a gente ficava com vergonha alheia dos heróis da Bíblia. Coisas feias. Lá no fundo, abrindo a cortina daquele grande teatro, estava Deus dizendo: eu sou o Deus de vocês. Eu sou o mesmo Deus Santo que criou todas as coisas. Que tenho bênçãos para vocês. E a maior bênção, vocês aqui, personagem de Gênesis, não vão ver. Mas vai ter um povo lá na frente, no meio do Império Romano, que vai saber da maior bênção de todas. Vocês, meus filhos de agora, vão esperar e vão ser salvos nele lá na frente, porque o Messias virá, e virá do meio de vocês, virá dessa tribo de Judá, que graciosamente eu tive que recuperar, e o cetro não se afastará. E o versículo 11, depois daquela promessa para Judá, diz o seguinte: ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta. Meus irmãos, como é que Jesus entra na cidade? Não foi num jumentinho, filho de uma jumenta? Lavará as suas roupas no vinho. Aqui o cálice da nova aliança. E a sua capa em sangue de uvas. Que capa é essa? É aquela que, enquanto o sangue era derramado, sorte era lançada. A história da criação e da formação de Israel. Um homem pôs tudo a perder, Adão, mas por meio de um homem, Abraão, Deus abençoa todos os povos. Na história da redenção, um homem, Adão, se afasta de Deus pelo pecado, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, nos liga a Deus por seu sacrifício vicário. Jesus Cristo é descendente do justo Abraão, para nos tornar justos diante de Deus. E eu vou encerrar lendo para vocês Efésios 1, de 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A partir de agora, irmãos, é o Senhor que fala ao nosso coração. A palavra de Deus foi exposta de modo um pouco mais longo hoje, é o encerramento. Mas saiba você apenas isso: você foi escolhido pelo Senhor, o sacrifício de Cristo. Não sei quais as categorias dela, porque Deus nos trata como indivíduos. Ele não vai chegar aqui um pacote de bênção e vai jogar aqui dentro. Ele cuida de cada um de nós, sabendo que cada um precisa, e é assim que Ele nos trata. Amém? Vou pedir que você incline a sua fronte. Reflita um pouquinho, sozinho aí no seu lugar, sobre o que nós acabamos de falar. Depois nós vamos orar juntos.